Tá gravando, né? Apareceu gravando. Isso. Vamos lá. Essa é uma série de entrevistas entre os candidatos a prefeito da Estância de Atibaia com os profissionais da área tecnológica e arquitetura das eleições 2020. A Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Atibaia e Região está promovendo uma série de entrevistas com os candidatos à prefeitura da Estância de Atibaia, para levar aos profissionais da área tecnológica e de geociências a visão de cada candidato, suas propostas, projetos e perspectivas para os próximos 4 anos. Eu sou a Adriana, engenheira civil, atualmente diretora da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Atibaia e Região. Agradeço a presença do candidato Rodrigo Parras. Muito obrigada, Rodrigo. Candidato do PSDB. E a disponibilidade de você estar aqui hoje para essa entrevista com a gente, viu, Rodrigo? Muito obrigada. É isso, eu que agradeço, Adriana. Para os participantes que estão ao vivo, eles poderão fazer perguntas ao final. Então, quem quiser fazer pergunta, pode deixar a pergunta no chat. A hora que a gente encerrar aqui o nosso cronograma, nosso programa, a gente abre para as perguntas que estiverem no chat, tá? Daí você pode responder diretamente. Então, bem-vindo, Rodrigo. Você pode se apresentar, uma breve histórico da sua carreira, enfim, qual que é a sua apresentação inicial para quem ainda não te conhece. Perfeito, vamos lá. Primeiramente, muito obrigado à Associação dos Engenheiros e Agrônomos e Arquitetos de Atibaia e Região, muito obrigado. Para nós é muito importante ter esse diálogo com vocês, primeiramente pela técnica, né? Vocês são profissionais e nós estamos defendendo justamente um plano de governo mais técnico do que político, e esse eu acho que é o principal ponto de partida e a sinergia e a relação com vocês. Bom, falar um pouquinho de nós, eu sou professor universitário na área de administração. Eu também sou empresário aqui em Atibaia, né? Eu tenho 2 pousadas, uma no bairro do Portão e outra no Terceiro Centenário. Atualmente leciono em uma universidade aqui da região que atua, inclusive que tem vários cursos nas áreas das engenharias. Eu sei da importância das áreas das engenharias não só para o desenvolvimento de planos diretores, que muitas das cidades desenvolveram nos últimos anos, mas para nortear uma série de trabalhos e ações que são realmente importantíssimas para os municípios. Dentro dessa perspectiva, a nossa candidatura, nosso interesse em nos apresentarmos como candidato a prefeito e vice, né? Eu sou professor, nosso vice é médico, o Dr. Edson Bento, é um médico cardiologista, uma pessoa super respeitada, justamente porque nós percebemos que a cidade ela vem dentro de uma perspectiva de desenvolvimento extremamente conflituosa e preocupante dentro da perspectiva de bolha, né, dentro de uma perspectiva econômica, né. Hoje a nossa cidade ela tem aí uma dívida grande, 180 milhões de dívida, que é realmente preocupante, e nós temos aí uma série de obras aí que realmente precisam ser reanalisadas, então realmente vem de encontro com viés e um olhar técnico dentro de um olhar que realmente vocês são detentores aí até pela profissão. A nossa relação PSDB e MDB é extremamente interessante, porque nós somos 2 partidos, eu defendo que o município, todo município, todo governo, ele precisa de tempos em tempos desinchar, né? Toda vez que você tem um grupo que permanece muito tempo no poder, ele acaba inchando, e isso é extremamente perigoso. Primeiro porque realmente o governo fica inchado, muita gente dentro do poder, e aí você acaba tendo uma escassez de recursos. Então nós nos apresentamos como uma equipe, um grupo pequeno, mas que tem uma boa relação. Nós temos uma ótima relação com o governo do estado, né? Eu sou do PSDB, o atual governador é do PSDB, temos o apoio total, não só do governador, mas do secretário dos municípios, que é o presidente do PSDB estadual, esteve aqui em Atibaia há 3 semanas atrás, Marco Vignoli, e ele assumiu um compromisso real, até porque Atibaia é um município muito distante do estado de São Paulo, dentro da perspectiva política, o que acaba sendo muito negativo mesmo. Dentro dessa perspectiva, temos também o apoio de 2 deputados, deputado federal, olha o Paulo Mamed chegando aí, um deputado federal, um deputado estadual, deputado Edmir Chedi, o deputado federal Vanderlei Macris, ou seja, nós temos um apoio
tanto do governo do estado como o apoio de uma dobrada de deputados, o que acaba sendo muito positivo. Pelo que analisei de algumas das perguntas que vocês relacionaram, algumas delas relatavam, inclusive, a necessidade dessa parceria e desse viés com o governo do estado de São Paulo. Então, dentro dessa ótica, realmente você ter uma relação amistosa com o governo do estado, com o governo federal e o apoio político, isso é muito positivo. Dentro da perspectiva política, então, essa a nossa perspectiva. Dentro da perspectiva técnica, o que nós defendemos no nosso governo é um governo técnico, menos político. Nosso interesse não é um interesse de carreira política, né? Permanecer 20 anos no poder, não. Nosso interesse, eu tenho a minha carreira dentro da universidade, tenho minha perspectiva acadêmica, o Edson tem a clínica dele, tem uma perspectiva como cardiologista, né, proprietário da clínica e tudo mais. Nós queremos fazer um excelente governo, mas um governo com olhar para as pessoas. Esse é o nosso grande objetivo. Fazer obras, sim, mas obras com o objetivo de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Obras honestas, né, obras que realmente não sejam inflacionadas, obras que realmente atendam os interesses de uma sociedade mais justa, né? E esse eu acho que é o nosso ponto principal, um olhar para o próximo, um olhar para aqueles que mais precisam, né? É por isso que nós estamos nos candidatando, né? Uma candidatura pequena, uma candidatura com apoio político, mas sempre com um olhar muito técnico. E aí essa é a nossa primazia, a nossa intenção desde início. Eu quero deixar muito claro que nós não teremos um governo político puramente dito, né? Assim como vocês, nós queremos que o secretariado seja um secretariado técnico. Fechei em 5 minutos e 2 segundos. E quero agradecer demais. Aqui eu estou vendo algumas pessoas conhecidas aqui, como, por exemplo, o Paulo Mamed, que é irmão de um amigo muito querido, e o Paulo também é uma pessoa muito querida, né? Renato, que está por aqui também, Thaís Ottoni, que é da nossa equipe, a Rebeca, que também é da nossa equipe, né? O Alessandro, que também é da nossa equipe, né? O Felipe, eu não conheço, mas bem-vindo, pessoal da associação, muito obrigado aí pela presença de todos. Muito obrigada, Rodrigo. Agora eu farei algumas perguntas. Esses questionamentos estão diretamente ligados aos 5 macrotemas que tratam das áreas sensíveis ao público-alvo do nosso encontro, que são os engenheiros, arquitetos e agrônomos, tá? Então, as nossas perguntas foram voltadas para esse público especificamente. No final, você vai poder apresentar a sua proposta para os outros itens que a gente não vai falar aqui agora, tá? Perfeito. Então, primeiro tema, obras públicas. O que o candidato tem a dizer sobre obras de iniciativa do Executivo hoje em andamento? Elas são fundamentais para o município? Quais obras estruturais o candidato julga importantes para o futuro da cidade e constam no seu plano de governo? As obras públicas em geral são sempre tema de contradição entre os munícipes. Há a sensação de que a cidade não participa das definições de prioridade para estas obras. O candidato concorda? Como participar a sociedade em geral, em especial o terceiro setor, a sociedade civil organizada, neste processo de definição das prioridades, de apresentação dos projetos e acompanhamento da implantação desses projetos? Adriana, vou fazer um protesto, tudo isso em 5 minutos. Tem 5 perguntas na primeira pergunta. Olha, eu vou começar a responder. Se eu me esquecer de alguma, você me lembra no meio do caminho, tá bom? Pode ser? Fica à vontade, fica tranquilo. Vamos lá, vamos nessa. Bom, primeiramente, alguns temas, inclusive, acho que inclusive são complementados com outras perguntas que vocês fizeram anteriormente, né? Que fará posteriormente. Eu acho que o plano diretor é um ponto extremamente importante, eu acho que tem que ser revisto, né? Nós temos que abrir uma revisão urgente. O plano diretor a gente vai perguntar especificamente na próxima. Tá? Sim, mas é que eu acho que esse é um ponto extremamente importante nessa primeira. Tá, fica à vontade, não tem problema. O plano diretor é o guarda-chuva, né? Quando se fala em obras, e eu não sou engenheiro, nem arquiteto, nem agrônomo, mas entendo eu que o plano diretor, ele é o guarda-chuva para que você possa ter algumas decisões estratégicas, né? Então, acho que o primeiro grande passo realmente é a revisão do plano diretor, tá? Nós temos ele vencido, né? Realmente já deveria ter sido
rediscutido com a sociedade civil, né, com a Câmara Municipal, com a Prefeitura, mas eu acho que o ponto principal, essa discussão ela tem que ser amplamente discutida e nós temos que implantar o plano diretor o mais rápido possível. Eu, particularmente, eu tenho visto na cidade alguns imóveis que realmente eu acho um absurdo, prédios em terrenos muito pequenos, realmente viraram praticamente puleiros, ficou uma coisa muito feia, bairros que estão sendo descaracterizados. Então, o primeiro ponto, e é essencial, é o plano diretor. Segundo ponto importante, algumas obras que você destacou realmente são importantes, como, por exemplo, a questão da Jerônimo. Acho que é uma obra extremamente importante. A Lucas é importante. Eu discordo, primeiramente, da questão orçamentária, os momentos e o formato de trabalho, tá? Eu acho que você poderia ter esticado e não ter centralizado somente nesse período, né? Nesse ano e no período eleitoral, principalmente, criando aí toda uma situação chata para a população. Mas a Jerônimo realmente era um ponto muito e extremamente importante. A Lucas em si, eu sei que os comerciantes têm muita discussão ali, alguns ficaram muito felizes, outros não, principalmente a questão de falta de estacionamento, né? Algo que realmente criou ali um grande problema. Então, eu acho que a secretaria, eu volto a defender a tecnicidade dessa secretaria. Essa é uma secretaria que ela não pode ser, em hipótese alguma, e eu vou repetir, em hipótese alguma, ela pode ser política. E aí eu já gostaria de deixar registrado aqui o nosso convite para que a Associação dos Engenheiros realmente tenha uma atuação extremamente ativa no nosso governo. Nós estaremos pedindo, cobrando de vocês realmente uma participação, cobrando no bom sentido, cobrando como sociedade civil, como interessados para o bem da cidade, no sentido de terem uma participação ativa junto à nossa administração. E é lógico, o maior envolvimento da cidade. Lembrando que aqueles que ali estão, né, como por exemplo os comerciantes, eles têm questionado demais. Hoje nós temos ali na Lucas reclamações grandes da falta de estacionamento e até mesmo o formato da obra, né? Então, eu entendo sim que algumas obras foram boas, outras acho que são discutíveis. Não concordo principalmente com a questão dos orçamentos, os valores extremamente altos, na minha opinião, se comparado a de outros municípios, mas eu não estou aqui para ficar criticando, estou aqui para dizer que nós teremos uma gestão muito mais técnica, muito menos política e muito mais atuante no sentido de buscar realmente orçamentos menores, né? Que mais que eu... Tem mais algum ponto nessa pergunta que eu posso... Você tem obras planejadas para o seu plano de governo? Sim, alguns pontos que para nós estamos discutindo, eu acredito que nós devemos realmente levar muito em consideração. Alguns pontos que nós entendemos, por exemplo, a ligação ali do Jardim Imperial com a Lucas, né? Ali nós precisamos ter um ponto de passagem, eu acho que isso nós temos que buscar junto ao governo do estado, nós percebemos que ali existe um distanciamento muito grande, esse é um dos pontos que nós entendemos que é possível, sim, Jardim Imperial, anexando-se a outra entrada da cidade. Até porque no período matutino e no período vespertino, aquilo ali é uma loucura, né? O trânsito está extremamente intenso. Então a Secretaria de Obras ela vai ter realmente um trabalho muito intenso junto à Secretaria de Mobilidade Urbana, né? Afinal de contas, é um dos pontos que podem, de repente, absorver um pouco do trânsito, né? Uma outra questão que nós estamos identificando e que é possível, sim, nós estamos buscando muita possibilidade de PPPs, né? Ou seja, potencializar algumas ações junto à iniciativa privada em si. Nós estamos entre a Fernão Dias e a Dom Pedro, é a melhor esquina do Brasil, na minha opinião, realmente é muito pouco explorada, e nós podemos potencializar dentro de algumas parcerias. Quais essas parcerias? Nós podemos potencializar via turismo, né? Mas um ponto que nós entendemos, nós temos que sair do eixo central. Então, por exemplo, nós estamos apresentando no nosso plano de governo a criação do AMB de Atibaia, que seria um grande centro de eventos, né? Mas é lógico, não com recurso municipal, e sim um incentivo de recurso público, particular em Atibaia. Mas na rodovia Dom Pedro, na rodovia Fernão Dias. Nós pretendemos, junto à Secretaria de Turismo, por exemplo, potencializar
parques turísticos também, mas também nas rodovias. Ou seja, o nosso grande viés, quando nós pensamos em grandes instalações de empresas da nossa cidade, nós pensamos muito dentro de instalações na rodovia em si, e não especificamente dentro da cidade. Um outro ponto que nós pensamos que é essencial dentro de obra pública especificamente, é que nós precisamos pensar seriamente na questão dos bolsões, né? Hoje nós temos o centro, nós temos a Luca, que virou um segundo centro, nós temos o Alvinópolis, que virou um terceiro centro, e nós temos a região dos Cerejeiras ali, que está virando um quarto centro. E não temos estacionamento. Então, um dos nossos pontos é criar realmente os bolsões de estacionamento, que realmente para nós é essencial. Um outro ponto que nós pretendemos revisar é a questão do hospital público. Essa obra ela realmente é uma obra absurda no quesito preço, né? 28 milhões, passar para 180 milhões, financiado em 30 anos, é necessário e tem que ser feito, e nós faremos, mas a ideia é revisar o contrato, né? Porque, bom, vocês são da área, né? Um contrato de R$ 5.000 o metro quadrado já é alto na saída, né? Imagina no financiamento chegando a 180 milhões. Então, nós entendemos que o poder público tem que ser como na nossa casa, né? Não ficar fazendo financiamento de longo prazo, né, Adriana? Eu procuro, é lógico, se você não tem condição nenhuma, você financia em 180 meses, né? Agora, se você tem como, de repente, economizar 2, 3 anos e pagar à vista, ou financiar em 3, 4 anos, não tem por que você financiar por 30 anos. Esse prédio nós estamos pagando aí praticamente 500 mil, é esse valor mesmo, 500 mil reais por mês, né, que vai sair dos cofres públicos. E hoje nós temos aí, está faltando de pirona no posto de saúde, então não dá para você gastar 500 mil reais por mês de locação em um prédio, né, por 30 anos. Até porque, depois de 30 anos, você tem toda uma depreciação aí. Então, o que nós pretendemos fazer? Realmente vamos fazer o hospital público municipal, só que vamos, primeiramente, revisar esse contrato e planejar. Eu acho que nós não precisamos fazer um financiamento de tão longo prazo. De repente, entrar num processo de economicidade, cortar 50% dos funcionários públicos, né, e fazer realmente uma grande poupança aí para que isso seja pago, e até porque quando você paga à vista, né, você paga mais barato, né? Você é profissional da área, você sabe muito bem disso, né? Se paga à vista, se paga mais barato. Eu estourei bastante, estourei em 3 minutos e 12. Mas a sua segunda pergunta está praticamente respondida, então se a gente juntar as duas, você tem os 10 minutos, tá? Yeah. Vou fazer a segunda pergunta e você ainda tem 2 minutos para responder, se você quiser complementar alguma coisa aqui, tá? Legal. Na verdade, você acabou falando tudo já nessa resposta. Então, segundo tema, plano diretor e planos setoriais. O plano diretor do nosso município foi aprovado em 2006. Sim. Tinha previsão de revisão em 10 anos, 2016. Temos hoje um projeto de lei tramitando na Câmara que trata da revisão do plano, 14 anos depois, como você já disse, já estava estourado. O candidato tem conhecimento do plano? Qual a opinião do candidato sobre a proposta que tramita na Câmara hoje, sobre a proposta que está lá? Ela converge com a visão estratégica do candidato? Como a cidade deve crescer na visão do candidato? Qual o seu plano estratégico? Então, você já falou um pouquinho dele, então agora é mais a parte de se você concorda com ele ou se vai começar tudo do zero, enfim. Tá? Fica à vontade. Bom, 4 anos se passaram, então tem que ser revisto. Acho que esse é o primeiro ponto. Nós estamos numa sociedade extremamente dinâmica e eu dou aula de administração estratégica, sabe, Adriana? Então, eu acho que 2020 ele vale por 20 anos, muita coisa mudou dentro da perspectiva social, né? E então, eu acredito que a primeira realmente tem que passar por uma revisão. Tá? Até porque nós não estávamos participando desse processo, mas o que eu digo para vocês é que tem que passar por uma revisão urgente, rápida, e já no primeiro semestre desse ano, e em parceria com a Associação dos Engenheiros e com a sociedade civil. Tá? E é lógico, tem que pôr para rodar, porque é o eixo matriz aí, né? É o eixo de partida de todo o desenvolvimento estratégico do município. Tá? Bom, o que nós pensamos como município, tá? E aí passa totalmente pela área de vocês. Bom, nós pensamos uma cidade que tenha um foco em tecnologia e inovação. Nosso plano de governo é um plano de governo pautado em tecnologia e inovação. Por quê? Nós entendemos que é a perspectiva futura de mercado.
se você pegar qualquer pesquisa acadêmica, todas elas apontam que o futuro ele aponta para profissões que ainda muitas delas nem existem. Então, nós temos que começar a pensar no mercado com profissionais que sejam absorvidos. Na verdade, é todo um efeito cascata, né? Você não se formaria engenheira se não tivesse mercado para te absorver, né? Então, o que eu penso como profissional, como professor? Nós temos que criar o quê? Demanda. Um dos nossos focos é criar a lei de incentivo fiscal, né, para atrair grandes empresas com foco em tecnologia e inovação. Vamos criar o Polo de Tecnologia e Inovação e quero criar a ATTEC, a Escola de Tecnologia e Inovação de Atibaia. Com todo esse composto que nós estamos falando, e olha só que a maioria do que eu fui falado aqui é tudo PPP, tá? Não tem investimentos, recursos municipais, exceto a ATTEC. Então, dentro desse viés, nós estamos pensando o quê? Que nós teremos um grande boom de indústrias e empresas pensando tecnologia, pensando inovação e capacitando as pessoas para isso, para essas vagas. Provavelmente o seu filho ele vai trabalhar em alguma dessas áreas ou vai trabalhar muito, mas muito usando computador e celular, sabe, Adriana? Isso é certeza. Então, se ele já mexe no celular, parabéns, incentive, né? Só que é lógico, utilizando aí para atividades educativas, né? Então, esse é o grande foco que nós estamos pensando. E um outro eixo que nós entendemos que é muito forte é a questão do turismo. Uma das minhas formações, né, eu sou formado em turismo, sou formado em gestão comercial, eu não falei isso no começo, sou formado também em marketing, mas a minha primeira faculdade foi em turismo. E eu também tive formação na área de gestão pública, mestrado, fui aluno especial no mestrado em gestão e desenvolvimento regional. Existem alguns eixos, o eixo industrial, o eixo comercial e o eixo de serviços, né? São 3 eixos de desenvolvimento. O industrial, nós vamos avançar dentro dessa perspectiva de tecnologia e inovação. O setor comercial, ele precisa ser potencializado dentro de uma perspectiva em que a população tenha condição de consumir. E o turismo ele mexe com 56 setores da economia, ou seja, ele já é a chamada indústria limpa, né? Então, só aqui em Atibaia nós temos 8.000 pessoas que trabalham diretamente com turismo, tá? Só que não tem atrativos turísticos, então nós pensamos que nós temos que atrair, sim, a iniciativa privada para pensar estrategicamente em equipamentos que realmente possam ser interessantes para a cidade, como, por exemplo, mencionei, né, parques, como, por exemplo, desenvolvimento de roteiros, né, o chamado AMB de Atibaia, dentro da rodovia. Aqui, recentemente, eu não sei se você sabe, eu moro aqui no bairro da Pedreira, e aqui do lado, onde era o antigo Serenela, que era uma casa de shows, virou um parque infantil, que lota todo final de semana, né? Muitas pessoas ainda não sabem, né? Então, olha só como realmente e que já está empregando ali mais de 20 pessoas. Então, aqui no bairro da Usina, nós pensamos, por exemplo, no polo náutico, né? E que acabei de passar por lá também, estava lotado o tal do Costelão, que é maravilhoso, muito gostoso também, tinha ali mais ou menos umas 300 pessoas. Então, o turismo, ele pode ser potencializado, sim, e a Associação dos Engenheiros é muito importante, por quê? Quem realmente vai nortear essa área aí dentro do nosso código, né? Obrigada, candidato. Pode Então, chamar de Rodrigo, não me importa não. Pode me chamar de Rodrigo, não tem problema. É que eu tô tentando parecer Jornal Nacional, sabe? Tô ficando... Tipo Fátima Bernardes, né? Bernardes. Bom, então nós combinamos, sabe por quê? Um tempo atrás, quando nasceu essa tuchinha branca aqui, uma pessoa virou para mim e falou: "Ih, tá parecendo Chimbinha, né?" Fiquei bravo. Meu irmão falou isso: "Ah, Chimbinha." Falei: "Caraca, meu, tô mal, né?" Aí um belo dia falaram: "Não, tá parecendo o William Bonner." Falei: "Ai, melhorou, né?" Então, tá certo. Então, estamos no casal nacional aqui. É isso aí, casal nacional, vamos nessa. Vamos lá, terceiro tema. Rodrigo, meio ambiente, tá? Boa, O bom tema. município de Atibaia possui uma coordenadoria especial de meio ambiente. É uma das poucas que possui convênio com o Estado, o que permitiu a municipalização de alguns licenciamentos, até então de responsabilidade do Estado via CETESB. Esta pasta hoje detém importância e receita, porém é notável a falta de recurso humano técnico. Como o candidato vê a política ambiental instalada hoje no município? O meio ambiente não se resume a água e floresta, é muito mais amplo. Passa pela ocupação de solo de uma maneira sustentável. É sabido que nossa cidade sofre com a crescente ocupação irregular, os parcelamentos clandestinos de solo, por exemplo.
Qual o projeto do candidato para desincentivar a degradação do meio ambiente, controle da ocupação clandestina e estruturação dos órgãos de controle? Muito bom. Deixa eu só colocar meu tempo aqui. Perfeito, obrigado pela pergunta. Essa é uma área que para nós é muito importante, viu, Adriana? A perspectiva do meio ambiente e da sustentabilidade é um dos nossos eixos do plano de governo, e eu já, antemão, gostaria de pedir para todos que, por gentileza, realmente acompanhem, dê uma olhadinha, tá nas nossas redes sociais, porque é muito assunto que nós temos lá, são quase 2 páginas só de propostas. Mas eu vou falar minimamente de alguns dos pontos que nós entendemos que é essencial. Primeiramente, um ponto que você colocou, a Secretaria de Governo Estadual, né? Como eu falei para vocês logo na minha apresentação, o município de Atibaia tem um conflito grande hoje com o governo do estado, uma briga extremamente acirrada com o governo do estado e com o secretariado. Então, hoje é mais fácil nós conseguirmos, né? Tanto que, por exemplo, nós, mesmo não ocupando cargo, nós intermediamos aí cerca de R$500 mil para verbas do Covid nesses últimos meses, né? Porque realmente o governo municipal não tem uma boa relação. Então, acho que esse é o primeiro ponto, nós temos que ter uma relação muito boa, muito próxima com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Urbanismo, né? De Meio Ambiente, desculpa, a do Estado é só Meio Ambiente. E aí, essa relação, inclusive, ela já está de portas abertas via Marco Vignoli, que é o secretário dos municípios, porque hoje no Estado funciona assim, né? Você primeiro conversa com o Marco Vignoli, que é o secretário de Desenvolvimento Regional, e ele intermedia com cada secretário. E ele já esteve aqui em Atibaia, já declarou o apoio, então para nós, para Atibaia, seria muito importante ter um prefeito que realmente tivesse essa relação com o governo estadual. Segundo ponto, eu já respondi, mas é importantíssimo reforçar. Não dá para fazer politicagem, tá? E não dá para você ter na Secretaria de Obras o criar dificuldade para vender facilidade. Acho que não preciso falar mais nada, né, nesse sentido, né? Acho que falei tudo aqui, né? Não dá para criar dificuldade para vender facilidade. Eu acho que realmente tem que ser técnica e pronto e acabou, né? Tem que tentar facilitar no sentido daquilo que é real, daquilo que é possível. Então nós teremos nós estamos prevendo dentro da guarda municipal, nós teremos a guarda ambiental e de proteção animal, que será uma grande parceira, né, da Secretaria de Obras no quesito fiscalização, né? Porque, na verdade, isso já existe em outros municípios, dentro das guardas municipais, essa relação, e essa relação pode ser muito bem afinada com a Secretaria de Obras, uma grande parceria, né? Então, esse é um dos pontos que nós entendemos, sim. Hoje, a Polícia Ambiental, por exemplo, ela não executa uma série de ações, por conta do seu baixo efetivo, né? Que nós também temos que cobrar do governo do estado para que aumente o efetivo da Polícia Ambiental estadual. Mas nós teremos dentro da nossa guarda municipal a nossa guarda municipal ambiental. Nós teremos uma equipe, um efetivo que vai ajudar, né? Nós estamos dentro de um município que basicamente tem o mesmo território de Jundiaí, então é muito grande, realmente é muito extenso. Nós pretendemos retomar o sistema de reciclagem em Atibaia, tá? O sistema de reciclagem é um sistema que acabou, né, os PETs, os pontos de arrecadação, realmente, hoje praticamente não existe política de reciclagem em Atibaia, então nós pretendemos retomar, sim, os pontos de arrecadação e temos um programa permanente de arrecadação. Assim como nós já falamos do polo de inovação e tecnologia, nós entendemos que podemos ter um polo de logística reversa em nossa cidade, tá, Adriana? Isso já existe em outras cidades, onde numa única localidade você tem ali o cara que trabalha com óleo, o cara que trabalha com lata, o cara que trabalha com... Passou um mosquito aqui. O cara que trabalha com... Verdade, passou mesmo aqui. Um cara que trabalha com PET, um cara que trabalha com... Então, esse é um ponto muito importante. Você tem um eixo, uma região ali, né? O que nós entendemos também? Que a prefeitura ela pode ter dentro da sua secretaria de infraestrutura, uma estrutura mínima ali de logística reversa, de entulhos de obras. Aquele entulho limpo, sabe?
que é o pedrisco, bom, você sabe mais do que eu, né, que é a telha e que pode ser utilizado no processo de produção de bloquete, né? Hoje nós temos um problema muito sério em Atibaia, que eu acho assim, eu não sou da área, mas eu acho que para vocês devem ficar carecas aí quando vocês veem uma obra como aquela que está acontecendo lá no Paraíso, que não tem sistema de esgoto, não tem nem tubulação passando, né? Então, a nossa intenção é importante, sim, asfaltar, eu acho que é importante, mas eu acho que tem bairro que você não precisa ficar asfaltando para cobrar das pessoas que não têm condições de pagar, né? É um bairro como aquele, como o bairro do Paraíso, que é um bairro humilde, né? Talvez fosse mais interessante a própria prefeitura produzir os bloquetes, fazer um sistema de mutirão, bloquetear, porque lá você não tem grande impacto, você não tem grandes caminhões passando, você não tem a linha de ônibus, é só realmente na rua central do bairro, então você pode asfaltar só a rua central, nas outras você pode bloquetear. Quando você tiver o sistema de esgoto universalizado ou universalizando naquela região, né, aí sim você pode ir para o asfaltamento, né? Então esse é um ponto que para nós é muito importante. Desculpa, é que um assunto vai puxando o outro. Não tem problema. E que eles se complementam, né? A gente está com 18 minutos, então você tem mais 7 minutos para as próximas 2 perguntas, tá? Ai, meu Deus. Tá, vamos nessa. Quarto tema, SAAI Atibaia. A SAAI, Saneamento Ambiental Atibaia, recentemente retornou ao posto de autarquia. Até então era uma empresa pública. Como o candidato analisa a mudança? A SAAI retorna agora à responsabilidade da prefeitura. Temos um marco regulatório do saneamento aprovado, que estabelece uma data para a universalização deste serviço. O cumprimento do prazo previsto no marco regulatório demanda uma injeção de robustos investimentos na área. Qual a visão do candidato sobre a universalização do saneamento? De onde virão os recursos para garantir que a cidade tenha em toda a sua área urbana acesso ao saneamento? A garantia do abastecimento de água passa pela necessidade de manutenção dos nossos mananciais. Qual o plano do candidato para que ações como o racionamento sejam evitadas? Vamos lá. Obrigado, Adriana. Bom, ponto importante, SAAI precisa ser administrado tecnicamente. Eu não sou da área e eu acho que esse é o primeiro ponto de um bom político, é saber que ele tem que contar com gente competente do lado dele. Ele pode ser um bom, no meu caso, eu acho que eu sou um bom gerente, eu acho que eu seria um bom administrador, mas em cada área você tem que ter uma pessoa muito boa. Então, o que eu gostaria de garantir, assim como eu já garanti para todos os funcionários do SAAI, é que nós teremos uma administração técnica e não política. Tendo uma administração técnica e não política, nós teremos aí claramente uma possibilidade de um êxito maior. Esse eu acho que é o principal ponto de partida, né? Nós temos aí uma previsão, uma perspectiva de 50% de água em nossa cidade. Então, ponto importante, nós teremos dentro da prefeitura uma secretaria de tecnologia e inovação. Hoje existem várias cidades, a própria Sabesp, ela tem uma série de estudos, né? Não só de monitoramento de evasão de água, por exemplo, né, mas que precisam ser feitos, né, uma série de análises para que possam ser potencializadas as perdas de água. Se nós temos 50% de água, perda de água, não era para estar faltando água em tantos bairros, né, 39 bairros, realmente é um absurdo. Então, a primeira resposta que eu te dou é essa, vamos ter uma administração técnica e vamos ter um olhar com foco em tecnologia e inovação para verificar o que está dando certo. Nós temos no nosso plano de governo uma série de exemplos de cidades que deram certo investindo em ferramentas de tecnologia que fazem a supervisão e análise, né, e o diagnóstico de onde existem possíveis perdas. Em relação às regiões mais distantes, né, onde nós não, eu acho que a malha acaba ficando muito cara, né, tanto para a distribuição de água como até mesmo para o tratamento. Onde eu moro, né, eu moro aqui no Portal das Hortênsias, nós temos uma mini estação de tratamento de água, que colhemos água aqui do Rio Atibaia. Bom, nós temos muita água, nunca tivemos problema de falta de água, é uma pequena estação de tratamento que resolve claramente o nosso problema aqui. Então, nós entendemos que, assim como aqui nós fazemos isso, por que nós não podemos ter em pequenos bairros também pequenas estações de tratamento de água, né? Até porque nós temos em Atibaia um ponto que eu acho que é extremamente positivo. Se você pega o mapa de Atibaia, nós temos
distribuição do rio de maneira muito positiva, muito ampla. Então, nós temos aí a fácil captação de água. O grande problema é que o córrego do Onofre ali, você não tem manutenção, né? Você, inclusive, ali nós tivemos um ponto muito importante, que é a questão não só da falta de manutenção, mas também a falta de fiscalização das empresas que estão ali norteando, né? Então, acho que nós temos que ter realmente um ponto muito importante, vai ser realmente a Guarda Ambiental fazer esse trabalho permanente e buscar convênio junto ao governo do estado, porque realmente o recurso da secretaria é baixo, mas nós temos que desassorear onde tem que desassorear, tem que fiscalizar onde tem que fiscalizar e tem que limpar onde tem que limpar. Em relação ao um outro ponto importante, principalmente nas zonas rurais aqui, hoje eu fui para o bairro da Cachoeira logo cedo. Você anda mais um pouquinho, e depois você anda mais um pouquinho, daí você chega lá. É longe, né? E assim, mas lugar maravilhoso, lindo, lindo de morrer, né? Muito bonito, maravilhoso, mas realmente lá a água é de poço e é o sistema de fossa. Isso é o bairro da Cachoeira, ou seja, você tem água ali. Né? Então você tem, né, a mesma coisa que você tem no Boa Vista, você tem aqui na usina, poxa, do lado da represa. Então por que nós não podemos ter sistema de captação de água no bairro da Cachoeira? Por que você não pode ter captação de água no Maracanã, né? Que você tem ali, né, vindo pelo, qual é o nome do bairro? Logo depois do Maracanã é o Boi, qual é o nome? Meu Deus, me deu um branco agora. Vou lembrar até o final da entrevista. Bom, é logo depois, ali ali perto do rio acima. Bom, nós temos então essa possibilidade de captação de água, mas nós temos que pensar também na questão de como cuidar então desse sistema de esgoto. Nós temos aí sistemas de biodigestagem, né? Biodigestor no caso, né? Aqui em Atibaia mesmo nós temos algumas empresas que utilizam desse sistema e que ele é extremamente eficiente. Nós temos, inclusive, estruturas como essas para residências, né, e que são extremamente eficientes. Tá? Então, nós vamos ter que buscar tecnologias para residências e até mesmo para regiões. Né? Muito obrigada. A última pergunta, você já respondeu em todas as primeiras? Qual é? Mas eu vou perguntar, você ainda tem 2 minutos, então dá para complementar mais um pouquinho. Tem um chorinho. Quinto tema, composição das secretarias e cargos de chefia. A Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Atibaia e Região é sempre favorável ao preenchimento das secretarias com quadros técnicos, a começar dos seus secretários. Embora o cargo de secretário seja de agente político, entendemos que o secretário deve ser técnico e conhecer da área em que vai atuar. Como o candidato pretende compor os quadros das suas secretarias? Muito bom. Bom, tecnicamente, com certeza. Né? Eu acho que tem secretaria que não dá para ser política, não dá para ficar fazendo politicagem, não tem como, é lógico, é importante o secretário ter habilidade, afinal de contas ele vai ter que lidar com demandas da sociedade, né? Vai ter que ter política social. A Associação dos Engenheiros é uma entidade política social, né? Então vai ter cobrança da associação, vai ter a cobrança do vereador, do líder de bairro, então ele tem que ter aí realmente o chamado jogo de cintura para poder administrar e resolver os problemas por ordem, né? Mas eu acho que assim, o nosso grande interesse aqui, Adriana, é ter uma administração honesta, uma administração transparente, uma administração técnica, sabe? Eu acho que essa vai ser a grande diferença. Quando você tem uma administração honesta, sobra, não vou dizer que sobra dinheiro, porque realmente assim, a nossa cidade é muito grande, tem uma série de coisas para a gente corrigir, mas eu tenho certeza que tendo uma administração honesta, que não seja dirigida politicamente, que o SAI não tenha uma direção política, que a Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo não fique criando dificuldade para vender facilidade, que não fique fazendo esse monte de loteamento, né, com pequenos lotinhos ali, e o bairro sem estrutura. É o que está acontecendo, gente. Nós estamos agora estudando como nós vamos dar evasão no Jardim Imperial, porque não para de estourar loteamento, né? E esse loteamento precisa de saúde, precisa de educação e precisa de escoamento. Mas nós não temos escoamento. Chega uma hora que, desculpa, o melhor engenheiro da Associação dos Engenheiros, aí vocês podem ser excelentes, mas não são
não são mágicos, né? Não tem, chega uma hora que não vai ter o que fazer, né? Então, nós temos que realmente repensar, por isso que eu falei muito do plano diretor, nós temos que repensar Atibaia, né? Não dá mais para nós pensarmos em ficar estourando loteamento para tudo que é lado, sem ter a estrutura necessária. Sabe, existia um olhar, desculpa, o cachorro aqui da frente meio barulhento, e aqui a gente gosta muito de cachorro. Existia um olhar de que o loteamento tem que ter asfalto, tem que ter guia, tem que ter água, tem que ter luz. Maravilha, mas não é só isso. Você tem que pensar do loteamento para fora, né? Por exemplo, estava se falando ali do Campo do Alvinópolis, por exemplo, né? Virar por exemplo, um loteamento ali, ou então, de repente, até prédios. Eu fico pensando, como que nós vamos dar evasão em tudo isso? Então, um compromisso muito sério meu, porque eu estou pensando no futuro da cidade, realmente, numa cidade do futuro, uma cidade inteligente. A Secretaria de Obras e a Secretaria de Mobilidade Urbana, as duas serão duas secretarias muito, mas muito técnicas. Elas vão ter que provar tecnicamente que elas têm condição de dar escoamento da população, e também vão ter que conversar com as outras secretarias, porque que adianta você colocar ali mais 800 pessoas ali no Alvinópolis, o posto de saúde do Alvinópolis dá conta? Né? As escolas dão conta? Você tem que pensar em tudo isso, até porque quando você cria um loteamento como esse, gente do céu, desculpa, eu me lembro quando foi criado o Nova Atibaia, que é um bairro maravilhoso, muita gente bacana, mas eu vi outdoor no estado de São Paulo inteiro. Eu vi outdoor em Santos, eu vi outdoor em São Paulo, porque existe toda uma perspectiva aí de captação de moradores, né, para a nossa cidade. A cidade é conhecida, hoje ela está muito conhecida aí pelas situações que andaram acontecendo aí, né? Então, nós vamos ter que realmente repensar demais. Eu acho, sinceramente, que nós temos que parar com esse boom de loteamentos, tá? Eu acho que nós temos que pensar mais nas pessoas. E quando eu estou falando isso, é ter uma administração honesta. Tá bom, obrigada, candidato. Dizer, né? Então, agora, muito obrigada. Agora o candidato terá um breve momento para apresentar os pontos que julga importantes do seu plano de governo, que porventura ainda não tenham sido citados, tá? No nosso cronograma aqui, você tem 7 minutos para esse momento, tá? Maravilha. Eu vou tentar falar de alguns pontos que para nós é essencial, e eu entendo que para vocês também. Vou marcar o tempo aqui. Pronto, vamos lá. Bom, então, de saída, eu acho que é importante fazer um registro. A nossa chapa é formada, então, por um professor e um médico, justamente porque nós entendemos que a força motriz de uma sociedade, do indivíduo, né, é a educação e a saúde. A saúde é a sustentação básica do ser humano, e a educação, realmente, ela é transformadora, né? Nelson Mandela já dizia, né, que a maior arma que você tem para mudar o mundo é a educação, e eu sou um seguidor de Nelson Mandela, eu acredito demais nessa fala dele, sabe? Dentro dessa perspectiva, então, o que eu gostaria de falar para vocês é o seguinte: nós estamos pensando em um governo chamado Atibaia Cidade do Futuro, porque nós acreditamos que, se essa cidade continuar sendo administrada como ela tem sido, não só pelo atual governo, mas pelos outros governos que passaram, tá? Então, não é uma crítica ao atual governo, e sim ao modelo político aí instalado. A nossa cidade, ela tende a parar no tempo, né? E gerar dificuldades para os cidadãos. Nós vemos aí uma série de situações que estão muito negativas. Então, e dentro desses dois eixos, eu vou falar um pouquinho sobre eles, tá? Primeiro, educação, que é uma área que eu gosto muito. Primeiro, nós entendemos que nós temos que criar a Escola de Tecnologia e Inovação, a ATTEC, justamente por conta disso, porque nós temos que começar a ter formação para o futuro, né? Formação de profissões que hoje nós não temos aqui na região, né? Profissões que podem realmente atrair empresas para a região. O modelo de ZPE, a Zona de Processamento de Exportação, que a China instalou e que deu muito certo em toda a costa da China, deu certo por quê? Porque lá eles tinham profissionais qualificados. Aqui no Brasil, quando o Sarney tentou instalar em 1988, não deu certo porque ele tentou colocar na Amazônia. Lá não existia mão de obra qualificada. Então, nós entendemos que temos que ter aqui em Atibaia mão de obra qualificada. Se nós temos uma lei de incentivo fiscal que nós vamos criar, se nós tivermos uma escola de tecnologia e inovação e prepararmos os nossos jovens, os nossos filhos, o seu filho, Adriana,
provavelmente ele vai ter a possibilidade de ocupar um bom posto numa empresa grande aqui em Atibaia. E é lógico, se um monte de gente quer vir para Atibaia, será que o dono de uma empresa também não vai querer vir? Fala, poxa, eu vou morar no interior, lá eu tenho uma logística inteligente, né? Eu estou entre Fernão Dias e Dom Pedro, entre Viracopos e Cumbica, estou entre São Sebastião, né? Estou entre sul de Minas, lá tem mão de obra qualificada e ainda eu vou viver melhor? Claro que ele vai querer instalar sua empresa aqui. Então, lei de incentivo fiscal, Atitec, né? Falei para vocês já do polo de inovação também, que são assuntos que vão se complementando no nosso plano de governo. A nossa educação, ela será inovada, nós vamos implantar o sistema de tablet nas escolas. Por quê? Porque eu tenho uma filha de 15 anos e ela ama de paixão ficar no celular, no tablet, e ela lê vários livros, mas livros virtuais, né? Ela já desenha virtualmente, inclusive. Então, nós entendemos sim que temos que ter o sistema de tablet, mas não é só o tablet. É o tablet com sala virtual, com biblioteca virtual, com sistema de gamificação, com sistema de educação em realidade virtual. É o que vai acontecer, é o tipo de coisa que não dá para a gente remar contra. Ou você educa trazendo essa tecnologia como aliada, ou então você vai remar contra e não vai vencer, né? Então, eu entendo que a nossa escola ela tem que ser mais inovadora e, ao mesmo tempo que você está qualificando a utilizar um tablet, um celular, dentro de uma perspectiva educacional, ao mesmo tempo ela está se qualificando para o futuro, porque na hora que ela chega lá na Atitec ou numa universidade, ela tem muito mais habilidade. Eu falo isso porque minha filha tem, com 13 anos, ela já mexia no computador muito melhor do que eu. E eu acredito que o seu o seu é pequenininho, né? Quantos anos ele tem? Ele é pequenininho, né? Mas ele tem 7. 7, mas já deve estar mexendo muito bem. Então, esse é um viés para nós muito importante. Nós vamos implantar o CIEM em 4 regiões aqui na nossa cidade: Portão, Tanque, Alvinópolis e Cerejeiras Caetetuba. Rodrigo, mas como que você vai fazer isso, né? 4 CIEMs em 4 anos, né? Simples. A curva está em queda, ela não está crescendo. As pessoas estão tendo menos filhos. Minha mãe teve 3, eu só tive uma, né, filha. Então, é a realidade atual. Então, nós não precisamos sair construindo escolas, nós precisamos aproveitar o que nós temos. Por exemplo, ali entre os Cerejeiras e o Caetetuba, existe a escola Takauno, que é uma escola boa, e logo atrás existe uma piscina imensa, não sei se você conhece, né, que está abandonada, é de Dadó, foi construída no governo Denig, praticamente quase nunca foi utilizada. Existe um ginásio ali. Então, por que nós não podemos pegar uma escola? É um terreno seco, uma área alta, um lugar muito bem localizado, né? Por que não utilizar essa área para ser um CIEM? Né? Ou então o Flamenguinho, aí em Alvinópolis, né? Que nós já temos o campo de futebol, já tem a creche, também é uma área seca, é uma área alta, é no Alvinópolis, que é uma área populosa, do que gastar 28 milhões para construir uma escola nova, né? Ou gastar 8 milhões no terceiro centenário, onde a maioria dos alunos vem de outros bairros. Então, eu acho que assim, nós temos que trabalhar de maneira estratégica, né? Então, a nossa intenção é fazer 4 CIEMs em 4 anos dessa maneira, de maneira inteligente. Nós vamos investir demais em empregabilidade. Nós vamos ter um projeto chamado Atibaia no Coração do Mundo, né? Qual é a intenção desse projeto? Nós vamos ter uma equipe ali que fale 2, 3 idiomas. E essa equipe é uma equipe que vai ser especializada em captação de empresas para Atibaia. Eu dou aula no curso de comércio exterior, e eu falo isso porque eu dou aula no curso de comércio exterior e lá na Universidade de Guarulhos, né? E o que nós vemos ali? Empresas que estão em processo de internacionalização. Esse ano não, que é um ano de pandemia e tal, mas até o ano passado, facilmente você identifica as empresas que estão investindo, as empresas que têm potencial de investimento e de desenvolvimento estão indo para fora. Poxa, a nossa cidade é uma cidade que tem um potencial tão grande, mas ela fica paradinha esperando ser procurada, né? Alguém bater lá, posso vir para Atibaia? Não, nós temos que ter uma atuação mais ativa, Adriana. Nós temos que ligar, falar, olá, tudo bem? Meu nome é João, nós somos de Atibaia, nós temos uma lei de incentivo fiscal, o prefeito é proativo aqui, ele vai te receber na prefeitura, nós vamos te apresentar as políticas de incentivo fiscal
nós vamos te apresentar as áreas de possível implantação da sua empresa. A ideia é essa, e por isso que eu falo, e não só empresas nacionais, mas empresas internacionais. Então, nós vamos atrair empregos assim. Um outro olhar que nós temos que ter é olhar para a saúde. Hoje, os postos de saúde, não sei se você usa posto de saúde, mas posto de saúde não abre de final de semana, então hoje ninguém pode ficar doente, tá? Só de segunda a sexta, até às 3 horas da tarde na sexta-feira, tá? Se for para o happy hour, não fique doente. É um absurdo isso. Desculpa, parece que é brincadeira. Então, o posto de saúde tem que abrir, nem que seja com um profissional de enfermagem, para fazer o primeiro atendimento ali, né? Então, nós vamos implantar, assim, nos bairros, cada posto de saúde. Adriana, só construir parede, a gente tem que ter gente para atender. Né? Então, antes de construir, eu sou extremamente contra sair construir com todo o respeito do mundo. É a parte mais fácil. Você equipar com equipamentos e pessoas depois e manter isso que é o mais difícil. Então, esse é o nosso desafio. O nosso governo vai ser mais humanista. Nós vamos nosso foco vai ser em ter remédio nos postos de saúde. Eu pretendo implantar o sistema de teleatendimento, né, onde, assim como eu estou aqui fazendo uma entrevista com você, você deve no seu escritório, eu estou na minha casa, um médico pode fazer isso e atender uma pessoa do Boa Vista e do Tanque, no mesmo de meia e meia hora, né, e analisar se é algo grave ou não. Se for grave, amigo, corre para Santa Casa, né? Não, ó, tô te passando uma receita, vai aí na farmácia do bairro e toma aí de 8 em 8 horas. Por quê? Porque você pode ter o blockchain, né? O blockchain nada mais é do que um sistema de dados, onde você vai tendo histórico. Olha, a Adriana, no ano passado, ela passou no ginecologista, no mês passado ela passou no oftalmologista, o oftalmologista falou que ela está assim, assim, assado, e olha só, hein, ela não está usando óculos. Então, essas coisas, nós temos que ter histórico para poder dar um suporte maior e melhor para as pessoas. Cada vez que a pessoa vai no médico, o médico tem que começar do zero. Agora, se ele tem isso não é meio básico até de falar, né? Você fala, gente, é planejamento bobo até, né? Então nós vamos fazer planejamento também na saúde, tá? Eu tenho muita coisa para falar, né? Bem-estar animal, inclusão da pessoa com deficiência, idosos, mulher. Gente, eu peço para que vocês, por favor, antes de votarem, nem estou pedindo seu voto para você que está acompanhando aqui, eu peço para que você leia o plano de governo. Você vai ver que é um plano de governo que nós estudamos muito. Eu estudei meses, eu e o Dr. Edson estudamos meses e pegamos tudo que dá certo em cidades do mundo inteiro para apresentar para vocês. Dê uma lidinha lá, porque realmente é que o nosso tempo é curto. Desculpa, Adriana. Não, imagina. Vamos lá. A gente tem alguém que esteja aqui ao vivo agora, nesse momento, e queira fazer uma pergunta via chat para o Rodrigo? Rodrigo está à disposição, né, Rodrigo, para responder? Tô sim. Tânia, Renato, Rebeca. Só não pergunta quantos quilos eu engordei na campanha, porque engordei, viu? A Vanessa, alguém quer fazer alguma pergunta? Aproveitar o momento que estamos aqui ao vivo com o candidato Rodrigo Parras. Do PSDB tem parceria. MDB, PSDB, MDB. É igual ao da Prefeitura de São Paulo, né? O Bruno Covas é do PSDB, o vice dele também é do MDB. É que eu pesquisei aqui, eu marquei só o PSDB. Gente, no chat não tem nenhuma pergunta. O Paulo, Dou 5 segundos manda uma para pergunta. vocês. Não, eu vou passar para a apresentação da associação. Posso fazer uma pergunta para mim mesmo? Pode. Já que vocês não estão perguntando, eu vou perguntar. Olha, tem um assunto que para nós é muito caro e é muito importante também. Eu gosto de falar porque eu acho que é legal, é importante, né? O nosso governo, o que vocês vão fazer para os segmentos excluídos, né? Tido como excluídos, como por exemplo a pessoa com deficiência, as mulheres, o deficiente e até mesmo a causa animal, né? Posso responder a pergunta? Quanto tempo eu tenho? Não, agora é uma respostinha rapidinha, né? 3 minutos. Pô, mas o cara me fez uma pergunta de 4 temas. Não, você seja sucinto, só para não estourar muito nosso tempo. Tá bom, tá? Então vou ser bem rapidinho. O cara me manda uma pergunta longa dessa. Então tá bom. Olha... Peraí, deixa eu ver, tem uma pergunta do Paulo aqui, ó, vamos ver. Como ficaria na sua gestão a aprovação de prédio residencial de 22 andares?
Inclusive, tem um aprovado no Alvinópolis. Então, responde a sua própria pergunta rapidinho, depois você responde a pergunta do Paulo, tá? Legal. Tá, joia, então. Obrigado, Paulo, obrigado pela pergunta. Você sabe que você é um cara que eu admiro bastante como pessoa. Independente de política, pelo amor de Deus, não encare isso como uma resposta do político e sim do Rodrigo, por favor. Vamos lá. Em relação à minha pergunta, então, inclusão da pessoa com deficiência, hoje nós temos 16% da população que tem algum tipo de deficiência, então tem tudo a ver com a área de vocês, né? Então a questão de mobilidade urbana e a questão da acessibilidade tem que ser uma exigência. Nós pretendemos, nem que seja para fazer mutirão, eu pretendo mobilizar a sociedade civil, os cargos comissionados, a Associação dos Engenheiros e falar, gente, vamos tornar essas calçadas mais acessíveis, né? Nós vamos ter ali, existe uma série de ferramentas de tecnologia, teremos um aplicativo chamado Aplicativo Cidade do Futuro, que vai servir para uma série de serviços, inclusive para o pessoal da Associação dos Engenheiros, né, apresentar os documentos e os trâmites, né? Mas um deles, na questão da inclusão da pessoa com deficiência, é muito interessante, porque, por exemplo, hoje nós temos cerca de 300 surdos aqui em Atibaia, Adriana. E como que você se comunica com o surdo, né, se você não sabe Libras? Bom, existe um sistema de tradução simultâneo no celular. Olá, tudo bem? Meu nome é Rodrigo, e aparece lá os sinaizinhos, né? Então, são ferramentas como essa, onde você pega o celular, encosta no semáforo e ele dá mais tempo, tanto para o idoso como para um deficiente transitar de um lado ao outro. Ele dá um tempinho maior. Então, são sistemas de chipagem e de aplicativo que o seu deficiente ou idoso tiver, maravilhoso, tá? E nós vamos criar a coordenadoria da inclusão da pessoa com deficiência. No caso da mulher, que é um assunto assim que é um absurdo falar que vocês são excluídas, já que vocês são 51% da população, nós teremos uma ação efetiva de segurança e de saúde no caso da mulher. Nós vamos criar o Centro de Referência da Mulher na frente do AME, a doutora Lucila, que é uma pessoa maravilhosa, não sei se você conhece, ela tem um trabalho lindo de coração ali, que ela já faz com dinheiro do bolso dela. Nós vamos apoiá-lo e vamos criar ali o banco de leite, e junto com o governo do estado nós vamos pedir o médico e a enfermeira precisa ser liberado pelo governo do estado, né? Então isso nós já vamos pedir para o governador para criar o Centro de Referência da Mulher. Hoje, em média, uma mulher leva em torno de 1 ano a 1 ano e meio para conseguir um exame de ginecologista em Atibaia. É o absurdo, né? Eu não sou mulher, mas eu imagino que isso deve ser assim. Poxa, uma mulher quando está sentindo dor, né? E 1 ano, sabe, é uma piada, 2, 3, e aí ela tem que pagar 200, 300 reais para conseguir para fazer um exame no particular. Então, teremos o Centro de Referência da Mulher, teremos no nosso aplicativo algumas ferramentas de segurança, como, por exemplo, o Sai Pra Lá, de assédio, né? E também o sistema de monitoramento eletrônico dentro dos ônibus, que isso é uma coisa tão fácil hoje em dia, gente. Uma câmera, para você instalar, ela custa hoje em torno de 80 reais no particular. Por que um ônibus não pode ter um sistema de monitoramento, não pode ter câmera dentro do ônibus? Eu falo isso porque eu tenho uma menina de 15 anos, eu acho que isso, eu morro de medo dela pegar ônibus também por causa disso, tá? E a questão do bem-estar animal, nós implantaremos o SamuVet, tá? Hoje, se um cachorro é atropelado na rua, não existe nada em Atibaia, não existe nada. Ou você socorre ou ele fica morrendo ali, ou um protetor que vai lá ajudar. Então, nós teremos o SamuVet e vamos criar. Hoje tem 2 veterinários na prefeitura de Atibaia. Por que não pegar esses 2 veterinários, colocar no posto de saúde animal e esse posto de saúde animal atender animais de rua e animais de pessoas carentes, né? E também algo que para nós é muito importante, hoje tem muitas pessoas que têm o seu animalzinho como se fosse um filho, né? Eu, por exemplo, tenho o meu Thor ali, está dormindo aqui na minha frente, que nós pensamos, tem tantas áreas públicas que não podem ter construção, né? Como, por exemplo, áreas que não podem ter nenhum tipo de construção, né? Então, por que não termos aí o nosso cemitério de animais, né? Eu acho que é uma ideia interessante também e de respeito às pessoas que contribuem e pagam seu IPTU. Nós temos que atender a todos, né? Então, nós vamos criar a coordenadoria da inclusão da pessoa com deficiência, também vamos criar a coordenadoria de direitos humanos. Eu sou mestre em direito com ênfase em direitos humanos, né? Eu sou oriundo da Educafro, então nós vamos criar a coordenadoria de direitos humanos e diversidade em respeito a esse segmento que também é muito importante e que tem o direito como qualquer pessoa. Obrigada, Rodrigo. Agora vamos para a pergunta do Paulo. Como ficaria na sua gestão a aprovação de um prédio residencial de 22 andares,
Inclusive, tem um aprovado na Uninópolis. E ele fez mais uma pergunta depois aqui, ó. Tem projeto em IPTU verde para preservar o meio ambiente? Então, são as duas perguntas Sim, do Paulo, então vamos para a gente encerrar. legal, legal. Paulo, obrigado, você é um querido. Eu sou contra. Eu, particularmente, eu já morei em prédio, não gostei da experiência, eu gosto de morar em casa, mas é ruim para quem mora no prédio, é ruim para quem mora na casa, né? Porque fica sombra o tempo todo e para quem está em cima também fica olhando lá, né, o quintal dos outros, né? Eu não sou contra prédio, mas eu sou contra prédio do lado de residência, né? Eu acho que assim, ou ele é só de prédios ou somente de casas, né? Então eu particularmente sou extremamente contra isso. Respeito a opinião dos outros, né? Quem não concorda, mas eu particularmente não acho legal. Quem foi morar num bairro que originalmente eram só casas, buscou isso naquele bairro, né? Então, e principalmente 22 andares é muita coisa, né? Então eu particularmente sou contra, mas é lógico, eu sou um cara que eu pretendo dividir o problema, Adriana, porque assim, as pessoas acham que o prefeito, ele tem que ser um tomador de decisão e tem que saber de tudo. Pelo contrário, eu acho que o prefeito ele não tem que saber de tudo, ele tem que ser simplesmente um cara que ele tem que entender, que ele tem que ser um bom administrador, para isso eu estudei, né? Eu sou um cara que estudou bastante, bastante mesmo, mas tem que ter pessoas competentes do seu lado, tem que ter técnicos e levar isso para a vontade popular, né? Então, eu acho que isso tem que levar para... Poxa, o pessoal coloca 3 faixas pela cidade, né? E falam que isso foi audiência pública. Pelo amor de Deus, né, gente do céu? Põe na rede social, põe no Facebook. Para fazer campanha dá para colocar no Facebook, dá para colocar no Instagram, mas para fazer audiência pública não dá? Né? Desculpa, tem que fazer, na minha opinião, eu acho que inclusive é uma boa ideia que você acabou de me dar, Paulo. Eu acho que para esse tipo de tema, nós deveríamos oficializar por correio na residência das pessoas. Sabe, eu acho que tinha aqui na casa das pessoas para participar da audiência pública, porque assim o que eu mais ouço depois é não sabia que teve, né? E realmente, e a lei fala de 3 faixas. Quem que fica olhando faixa hoje em dia? E sobre o IPTU verde? Ah, sim. Nós temos no nosso plano de governo, mas só que vá na parte de meio ambiente e sustentabilidade, uma série de propostas, entre elas o IPTU verde eu acho muito legal, né? Eu sou extremamente favorável, além do telhado verde também, que eu acho muito legal também, e o incentivo também de aproveitamento de águas, né? Eu faço isso na minha pousada, me ajuda pra caramba, viu? Que eu economizo, porque daí nós utilizamos água de chuva para molhar a horta, até para a piscina já foi reaproveitada, muito bom, né? Muito obrigada, Rodrigo. Eu vou fazer agora uma breve apresentação da associação, tá? Claro. Então, a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Atibaia e região, entidade de utilidade pública sem fins lucrativos, fundada em 1984, com o intuito de congregar os profissionais e estudantes da área tecnológica de Atibaia e região, e criar uma instituição que representasse o interesse dos mesmos. A Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos defende desde sua fundação e vem atuando de forma concreta visando a defesa dos interesses dos seus associados e a valorização profissional. Então, 2 ações que nós tivemos agora nesse ano, que inclusive já estão dentro da prefeitura, vou passar para o seu conhecimento e qual que é a sua opinião sobre elas, tá? A gente protocolou junto à prefeitura uma sugestão de lei que cria o Programa Municipal de Assistência Técnica Pública e Gratuita para Habitação de Interesse Social. Esta lei assegura o direito das famílias de baixa renda à assistência técnica pública e gratuita para o projeto e construção de habitação de interesse social. Abrange desde o projeto, acompanhamento e execução da obra até a cobertura, por profissionais das áreas de arquitetura e urbanismo e engenharia. Pode ser também reforma e ampliação, tá? Dependendo do caso, quando é idoso, deficiente, também inclui na legislação. E o pagamento dos profissionais ele é realizado através de uma verba enviada pelo governo federal. Então, existe uma lei federal que, se o município aprova essa lei, que a gente já, inclusive, fez a sugestão de minuta, a gente já protocolou isso na prefeitura, a gente está aguardando o posicionamento da prefeitura, por isso que é importante a gente perguntar para você, porque se isso não for definido esse ano, pode ser que seja, né? Fique para você decidir, no caso você seja eleito. E
Se a cidade tem essa lei municipal, consegue fazer esse vínculo com essa lei federal e o governo federal que manda o dinheiro. E aí a gente consegue pagar os profissionais e as famílias de baixa renda têm direito ao acesso a um profissional. E o segundo projeto que a gente já protocolou também na prefeitura é uma sugestão de legislação relacionada à inspeção predial, uma vez que agora muitos comércios não são mais obrigados a apresentar a documentação do imóvel. Então, eles não têm que apresentar a BITS, não têm que apresentar nenhum documento em relação à segurança e estabilidade do imóvel. E aí, ali funciona um comércio e a sua família vai e você tem... A empresa tem a documentação referente à empresa, mas não tem referente ao imóvel. E a gente sabe que um imóvel mal executado ou com uma manutenção ineficaz pode trazer muitos riscos à saúde, porque um pedaço de teto, um pedaço de gesso, uma sanca, pode machucar não uma, mas muitas pessoas ao mesmo tempo. Então, qual que é a sua opinião sobre esses assuntos, né, da associação junto à prefeitura? Bom, a primeira eu tenho um compromisso já assumido com vocês, né, de apresentar o projeto de lei, tá? E não só apresentar o projeto de lei junto à Câmara Municipal, mas também é aquilo que eu falei no começo da nossa live. Um governo municipal, ele tem que ter apoio, tem que ter boa relação com o governo estadual e o governo federal. Hoje, o que acontece em Atibaia é que existe um projeto político, que não é o meu interesse. Meu interesse é seguir depois minha carreira acadêmica, sabe, Adriana? Então, eu não pretendo ser deputado federal, não pretendo ser deputado estadual. Então, eu posso muito bem ter um parceiro como o deputado Vanderlei Macris, que é um deputado federal, muito bem votado, que já conhece os ministérios. Tem uma parceria com o deputado Edmir, que é um deputado estadual, muito bem relacionado com as secretarias, e encurtar esse caminho. Então, já existem 2 compromissos firmados com a associação desde já. O primeiro é apresentar o projeto de lei junto à Câmara Municipal, logo no começo do meu mandato, e o segundo, ajudar junto aos deputados que eu tenho com um bom contato, junto ao governo federal, para dar celeridade, tá? Então, acho que sanei a primeira. Na verdade, assim, isso já está lá, eu não sei se isso já está na Câmara, então, assim, pode ser que até o final desse ano isso já esteja resolvido, mas caso não esteja, né, a gente já está plantando aqui pro ano que vem. Tá. E a intermediação junto ao governo federal, aí é um... Mas é legislação, uma legislação amarra na outra, não tem dificuldade. Perfeito, E perfeito. a outra sugestão de lei é em relação à inspeção predial, a obrigatoriedade Sem de inspeção dúvida. para evitar acidentes desnecessários, né, Sim. por falta de manutenção, que é um absurdo. Sem dúvida. Não, é um tremendo absurdo e, assim, nós já sabemos de muitos casos aí de acidentes, situações que aconteceram em vários municípios, então, realmente é um absurdo. Não precisa esperar, né? Exatamente, concordo plenamente. É por isso, na verdade, o que eu quero fazer, sinceramente, é a coisa mais fácil do mundo, que é dividir o problema. Chegar, dividir o problema com vocês e falar, gente, ó, tá aqui, o que tem que ser feito? E isso é muito bom, porque daí quando alguém vem reclamar, é muito fácil você falar, ó, teve uma audiência pública, os técnicos decidiram que por conta disso, é tão mais fácil você explicar para um munícipe, amigo, tem que ser feito dessa maneira, porque tem uma lei, né? Teve uma decisão técnica baseada em uma decisão de um grupo de engenheiros, arquitetos. Então, desculpa, é até bom para um prefeito se basear em decisão técnica, porque se ele se baseia numa decisão técnica, ele se protege de um acidente, de algum problema que possa acontecer com alguém, né? Eu falo isso porque eu fui presidente da Câmara e eu não respondi nenhum processo, né? Não tive nenhum problema de improbidade em relação à questão de recursos do município junto ao Tribunal de Contas. Sabe por quê? Porque eu me baseava tecnicamente, eu chamava o procurador concursado, um técnico, né? Chamava a diretora do Legislativo, que também era concursada, isso aqui eu não entendo. Eles me orientavam tecnicamente, davam um parecer técnico, eu nunca tive problema. Então, eu acho que é isso, né? Eu acho que é inteligência. Não dá para ficar... esse é o tipo de coisa que não dá para fazer política, é o que eu falei para vocês. Não dá para ficar fazendo politicagem. Rodrigo, eu quero agradecer mais uma vez, em nome da Associação dos Engenheiros, dos Arquitetos e Agrônomos, a sua presença, a sua disponibilidade em estar aqui respondendo as nossas perguntinhas de 5 perguntas em 1 pergunta, com 5 minutos de resposta, tá? E deixar bem claro que a Associação dos Engenheiros ela estará ao lado do prefeito eleito em 2021, porque o nosso maior objetivo é a cidade
Então, o nosso compromisso é trabalhar junto com a prefeitura, né, independente de quem seja eleito, mas que fica o nosso apoio caso seja eleito, que a gente vai trabalhar junto, porque o nosso objetivo, tanto seu quanto nosso, como de todos os candidatos, né, provavelmente, é um Atibaia melhor, né? Sem dúvida. É o bem-estar da cidade. Então, muito obrigada pela presença hoje. Espero que tenha sido a seu contento a Foi nossa maravilhoso. entrevista aqui. Posso fazer um encerramento? Só Pode. Eu quero primeiramente agradecer você, agradecer a Associação dos Engenheiros. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo espaço. Eu gostaria de pedir o seu voto, gostaria de pedir o seu apoio. Nós somos uma opção, não somos oposição. Acho que isso tem que ficar muito claro, né? Nós estamos nos colocando com uma opção técnica, né? Um olhar mais técnico do que político. Não queremos ficar fazendo politicagem em áreas que são extremamente importantes da prefeitura. Somos um grupo pequeno, mas então isso quer dizer que vai gerar uma grande economia para a cidade, para investir nas áreas que precisa. Apesar do nosso grupo ser pequeno, é um grupo extremamente bem relacionado com o governo do estado, com o governo federal, com deputados. Isso também, estrategicamente, para a cidade é extremamente positivo. E o nosso olhar é aquilo que eu gostei de destacar na nossa pergunta, é um olhar humano, trabalhar, seja na perspectiva de obras, mas pensando em qualidade de vida das pessoas. É olhar para a saúde com qualidade de vida das pessoas, é olhar para o transporte, para a segurança, para a educação, para o turismo, para a cultura, pensando nas pessoas. Nosso olhar é esse. Nós temos até um programa chamado Pat Adams, dentro do nosso plano de governo, que é justamente por conta disso, porque nós queremos olhar gente como gente, sabe, Adriana? Não é a engenheira Adriana, é a Adriana, pronto, não é o professor Rodrigo, não, é o Rodrigo. Né? O nosso grande foco é gente, né? É cuidar de pessoas. Eu sou professor, eu tenho muito orgulho da minha profissão, sabe? Porque eu acho que assim, a minha profissão, ela tem uma missão que é transformar a vida das pessoas. E a do Edson é de zelar para que a pessoa possa minimamente viver, né? Não sentir dor. Então, são duas profissões que são, acho que, com todo o respeito do mundo, mas são duas profissões lindas e aí, dentro desse olhar que nós queremos ter a nossa administração, sabe? Uma administração honesta. Eu acho que eu até vou repetir, uma administração honesta, né, e em que nós não vamos utilizar a Secretaria de Obras, as legislações, e não vamos ficar criando essas políticas de criar dificuldade para vender facilidade. Nós não vamos criar situações erradas, como essa do prédio aí de 22 andares, para ter nenhum tipo de vantagem. Nós vamos jogar o pepino para vocês, no bom sentido, verificar o que é certo para aquela região, discutir com a população, esse vai ser o nosso olhar, levar para o bairro, falar, gente, o que vocês querem aqui do seu bairro? Porque eu não moro nesse bairro, né? No meu bairro tudo bem, eu vou votar como munícipe, mas no bairro dos outros eu não tenho esse direito. Eu tenho que chamar a população e chamar de verdade, passa carro de som, distribui cartinha. Quando a gente quer fazer campanha política, não chega a informação para todo mundo, também dá para chegar a informação para todo mundo quando realmente o interesse é do cidadão. Então, peço, por favor, nunca fui prefeito, nunca trabalhei na prefeitura, fui vereador, fui presidente da Câmara. Todos os outros que aí estão disputando na campanha, né, ou foi prefeito, ou foi vice-prefeito, ou foi chefe de gabinete, ou foi trabalhou no SAAI, algum deles foi secretário de segurança, trabalharam na prefeitura. Eu nunca tive essa oportunidade. Gostaria de pedir essa oportunidade para você, para fazer a diferença. Muito obrigado. Obrigada, Rodrigo. Obrigado, Adriana. Quero agradecer a quem está aqui ao vivo da nossa entrevista online. Pessoal, muito obrigada. A entrevista eu estou gravando e a gente vai disponibilizar depois no site da associação, tá? Eu vou mandar para o pessoal do TI fazer isso que eu não sei fazer, mas então logo estará disponível no site da associação, tá bom? Obrigado. Muito obrigada, Rodrigo. Um abraço. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Até a próxima.